Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui ligado à parte de fabricação mecânica, né? A gente vai iniciar mais uma série de vídeos aí mostrando a fabricação, né? A simulação, né, da fabricação dessa peça aqui em questão, né? A gente vai estar utilizando eh, o, esse software, né, de simulação para torneamento, né? É um software aí para smartphone, ele também tem para PC, né? Muita gente pergunta, né, sobre esse software, né? E ele é um software, o link dele está aí na descrição, né? Ele é um software que tem tanto aí para smartphone quanto para PC, né? Eu até já comentei, né, nos vídeos passados, né? Mas aí vou reforçar. A licença dele é relativamente barata, né? Não é um custo elevado. Esse que a gente está utilizando é o software para smartphone, né? A gente está aí passando a imagem aí para o PC. A gente inicialmente ia comprar a licença dele para o PC, só que teve algum problema lá na transação com a empresa, né? Questão do pagamento, enfim. E aí pelo aplicativo foi bem mais fácil, né? A gente baixou aí pela Play Store e pagou lá o valor desse aplicativo, né? Essa empresa, né, que faz esse aplicativo, inclusive ela tem outros softwares, né? A gente tem a licença tanto para esse do torno convencional como para o torno CNC e também para a parte de ensaios, né? Mas tem outros softwares lá também que a gente está analisando, né? A viabilidade, né, de comprar para estar passando aí também no canal. Mas assim, o do PC, né, todos eles na verdade têm a versão gratuita, né, que limita algumas funcionalidades do software, né, mas para apresentar projetos, enfim, dá para mostrar tranquilamente, né, a versão gratuita já dá para fazer bastante coisa. Na prática, né, uma coisa que ele limita, exemplo aqui do torno, né, vou clicar aqui na parte de ferramenta. As ferramentas estão todas liberadas, né? Quando você utiliza ele a versão gratuita, algumas ferramentas vão estar liberadas, né? Quando você vai para a peça, ele deixa uma dimensão padrão, se eu não me engano, referente a diâmetro, e você pode alterar só o comprimento. Aqui você já tem uma possibilidade maior de alteração, né? Então é basicamente isso que altera, né? Mas dá para fazer bastante coisa aí com o software. Bom, voltando aqui para o vídeo especificamente, a gente vai estar, né, fazendo a simulação de fabricação dessa peça, então vamos dar uma olhada aqui nela aqui para verificar os pontos, né, que ela traz. Ela tem um diâmetro até considerável, né, o diâmetro dela maior aqui 88 milímetros, vou ampliar aqui para vocês verem melhor, 88 milímetros. E o perfil dela é simples, né, não tem muito mistério no perfil. Ela traz uma parte aqui paralela, né, um canal e um início aqui com chanfro, né. O grande objetivo aqui está mais para mostrar a usinagem interna, né. Ele tem aí um furo, né, com diâmetro de 40 milímetros, né. Obviamente, para esse diâmetro a gente vai fazer a abertura utilizando ferramenta para torneamento interno, né, ou seja, a gente faz o início ali com a furar o furo, né, utiliza a broca e depois vai reabrindo até atingir um diâmetro final, né. Inclusive, fica aí a observação, né, que eu vejo muitos cursos, né, tanto cursos técnicos como cursos voltado à área de ensino superior que acabam não focando, né, nessa parte de fabricação utilizando o torno, né, seja torno convencional ou torno CNC, a parte de usinagem interna. E a gente sabe que na indústria é muito comum, né, esse tipo de usinagem, né, essa questão da usinagem interna por causa de questão de montagem, enfim. Né, então fica aí essa observação. Né, eu vejo muitos cursos que acabam não dando tanto foco. Né. Obviamente com as informações dá para você fazer aquela execução, mas você tendo a questão da prática dá uma confiança maior. Né. Já cursos vamos chamar de profissionalizantes, né, que está mais voltados aí à parte de qualificação, né, você vai fazer um curso aí para torneiro mecânico, né, ligado aí a CBO, Catálogo Brasileiro de Ocupação. Normalmente você tem, no caso é um curso só voltado para torneamento, né, então acaba dando uma abrangência maior, você acaba fazendo atividades aí ligadas à usinagem interna e outras atividades também.
né, mas cursos mais abrangentes. Obviamente não é o objetivo pegar todas as nuances ali da tecnologia, mas eu vejo que essa questão da usinagem interna é importante, né? Então, aí, tanto para cursos de engenharia como para cursos técnicos, obviamente não são todos, né? Mas vale aí reforçar que é uma prática muito importante. Bom, feita aí essa observação, né, aqui está o dimensionamento da peça. Vamos verificar aqui passo a passo: o diâmetro de 88 milímetros, diâmetro maior, o diâmetro do canal 68 milímetros, diâmetro do furo 40, diâmetro aqui total aqui com o chanfro 80 milímetros, comprimento da peça, o comprimento total dela, né, ele não está aqui indicado direto, né, mas como esse chanfro ele é 10 por 45, deixa eu deixar aqui, ele é 10 por 45, então esse comprimento aqui é 10. Então, obviamente, esse comprimento total da peça é 60 milímetros, né? Ou seja, 50 mais 10. Ela tem um chanfro, a parte interna, como eu disse, ela é simples, né? Um detalhe importante, né? Aqui no caso, pensando na fabricação, né? Como é que essa peça ela vai vir, né? A gente vai colocar esse diâmetro externo dela aqui com 90 milímetros. O comprimento dela, a gente vai sangrar, vai cortar a peça, né? Já que ela tem um furo, facilita aí para a gente cortar, né? Então a gente vai deixar ela com diâmetro, né, de 90 milímetros e a gente vai deixar aí o comprimento dela com 100 milímetros, comprimento 100 milímetros. Então a gente vai deixar aí com esses valores. Vamos já alterar ali no software, né, 90 e 100, né, 90 milímetros de diâmetro e 100 milímetros de comprimento, né? Então vamos alterar aqui ele já está com diâmetro de 100, não, aqui é o comprimento, aqui ele já está com 100, né, de comprimento. A gente vai alterar esse diâmetro aqui para 90, né? Ver se ele vai alterar aqui, alterou para 90. E aqui o offset, né, é a parte que vai ficar para fora da peça, né? A parte que vai ficar para fora da peça, ou melhor, né, a parte que vai ficar para fora da placa, né? Fora da peça não, fora da placa. Então, como ele tem 60 e tem ali a compensação para a ferramenta de canal, né, que ela vai pegar essa parte aqui para sangrar, né, vamos deixar aí com 35 milímetros para dentro da placa, obviamente 65 para fora da placa, né? Então 65 milímetros vai ser o offset, né? Que já está aí com 65, então aí já está no tamanho devido, né? O tamanho que a gente vai utilizar para a fabricação dessa peça. Bom, então é isso aí, informações iniciais aí referente à peça e característica ali do desenho. No próximo vídeo a gente entra aí com a parte de seleção de ferramentas, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? O segundo vídeo referente a esse ciclo aqui de fabricação para o torneamento, né? A gente vai estar realizando a simulação de fabricação aqui dessa peça. No primeiro vídeo a gente falou sobre características gerais aqui do desenho, fez a indicação, né, da dimensão da peça bruta, né? E agora a gente vai aqui falar sobre as ferramentas, né? Então já vamos editar aqui. Vamos colocar aqui ferramenta 1, né? A ferramenta 1 vai ser a ferramenta para torneamento externo. Diminuir aqui a fonte. Essa peça, por mais que ela seja relativamente grande, ela não vai ter um desbaste tão pesado, né? Nem interno nem externo, né? Já que a gente vai utilizar aqui uma broca para fazer aí a furação inicial. E a parte externa, né, a gente deixou 2 milímetros maior, né? Então a gente vai utilizar uma única ferramenta externa. Vou botar aqui ferramenta externa, vou colocar a ferramenta já para acabamento. Lembrando que você só deve utilizar direto aí uma ferramenta para acabamento também se a peça ela não tiver com... dependendo muito da superfície, né? Estado de superfície, por exemplo, se ela tiver com muita carepa, irregularidade, né, pode danificar a ferramenta, então tem que tomar cuidado aí quando você vai utilizar a ferramenta direto aí para acabamento. Então aqui utilizar a ferramenta para acabamento, a gente vai utilizar uma ferramenta para canal externo. Você vê aqui que o canal ele tem 10 milímetros, né, ou seja, 50 menos 40, então vai dar 10 milímetros aqui essa espessura.
A ferramenta que a gente vai utilizar, essa ferramenta de canal, né? A gente tem uma possibilidade de utilizar uma ferramenta com espessura maior, mas vamos utilizar aqui uma com 4 milímetros, né? Então a gente fecha aqui em 3 cortes, né? Um corte com 4, outro corte com 4, que vai dar 8, e fecha com o último corte 2 milímetros, né? Então é uma ferramenta para canal. Então aqui ferramenta para canal. Canal 4 milímetros. Ok, então são as ferramentas que a gente vai utilizar para o externo, né? O chanfro aqui é só utilizar a ferramenta 1, que é a ferramenta de acabamento, e inclinar o carro porta-ferramenta, né? A torre porta-ferramenta. Então não precisa de uma ferramenta especial para fazer isso aqui, né? A questão aqui do furo, né? Vamos colocar aqui uma broca de centro. Uma broca de centro para guiar. Uma broca de centro. A gente vai precisar fazer aí pelo menos 2 furos na sequência, né? Por causa da questão da quantidade de material ser retirado. Exemplo, vamos supor que você tenha lá uma broca de 20 milímetros. Para um furo que vai ficar com 40, uma broca de 20 milímetros, ótimo, né? Você vai fazer a abertura ali do furo e depois vai ter facilidade para utilizar uma ferramenta para torneamento externo ou torneamento interno. Só que acontece, se você for utilizar uma broca direto aí de 20 milímetros, você vai ter uma rotação baixa, né, e uma área de contato muito grande. Então a ferramenta vai aquecer muito, a peça vai aquecer, né, e não é legal, né? Então o interessante é utilizar brocas menores para poder ir reabrindo o furo, né? Então nesse caso é uma broca de centro, vou colocar aqui uma broca com 12 milímetros. Broca 12 milímetros. E vou colocar aqui uma broca com 20 milímetros. Broca 20 milímetros de diâmetro. Feito isso, aí a gente vai para a ferramenta de torneamento externo, né? Ou torneamento interno, né? Então, ferramenta torneamento interno. No interno vai ser só desbaste. Então a gente vai utilizar só essa ferramenta para desbaste, já que vai ter uma quantidade boa para tirar de material, né? Lembrando, né, aqui é um detalhe interessante, né, quando a gente fizer o furo com a broca de 20 milímetros, né, o furo vai ficar aqui mais ou menos, quando fizer esse furo, vai estar faltando mais 20 milímetros para chegar no 40, né? Ou seja, vocês concordam comigo, se fez 20 milímetros, para chegar em 40 falta mais 20. Só que no torneamento você tem que lembrar sempre que a usinagem ela é simétrica, né? Então não é 20 milímetros que a gente vai tirar de forma direta ali com a ferramenta de torneamento interno, né? A gente tem que lembrar que nesses 20 milímetros, né, tem 10 de um lado, 10 do outro, né? Então, obviamente, quando você tirar 1 milímetro, né, ele vai estar tirando proporcionalmente, né, na borda, né? Ou seja, a gente sabe que o deslocamento é de 5 décimos, né, na prática ali da ferramenta, mas ele vai estar tirando 1 milímetro. Não precisa converter no anel graduado, os tornos já vêm com essa conversão, né? Quando você desloca 1 milímetro, vai estar tirando 1 milímetro, mas na prática está tirando ali 5 décimos, porque é 5 décimos de um lado e 5 décimos ali do oposto por causa da assimetria. Então só para reforçar isso. Bom, então aí são as 6 ferramentas que a gente vai utilizar. No próximo vídeo a gente já vai aqui para o software para iniciar a parte da fabricação, né? Eu já vou deixar as ferramentas selecionadas e quando a gente voltar, já volta aí para a fabricação, né? Obviamente não vai dar para colocar todas as ferramentas, né, logo de uma vez, mas aí a parte do torneamento externo, que é para onde a gente vai começar, já vai estar aqui selecionado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando aqui da parte de sistema de fabricação mecânica, né, especificamente aí para a parte de torneamento, e a gente vai estar fazendo justamente análise, né, análise do que diz respeito à ferramenta de usinagem para o torno, né, ferramenta aí de execução externa para o torno, qual a gente vai estar verificando a questão da condição do raio. As ferramentas de corte, elas possuem na sua extremidade, né, ou seja, sua aresta cortante, né, na ponta ativa, né, como o professor meu gostava de falar, ele vai ter justamente um raio, né, de incidência, né, e esse raio ele faz justamente com que se tenha, né, uma sobreposição de material quando não analisado corretamente, né. Se a gente for observar aqui a intersecção dos dois lados da ferramenta, a gente vai ter um espaço aqui em vazio,
o qual representa acréscimo de material, principalmente nos cantos vivos das peças, né? Ou seja, se você tiver uma peça que ela venha a ter cantos vivos, esses cantos eles vão ter uma determinada condição. Se a gente for observar em sua extremidade, a gente vai ter justamente um acréscimo de material, e esse material acumulado justamente por causa do raio da ferramenta. Então é importante ter uma análise, né, dessas condições de saída do material, né, onde muitas vezes são necessárias execuções de canais para que venha garantir, né, aí de fato uma perpendicularidade entre as áreas úteis, né, tanto do diâmetro quanto da face subsequente, né. Então as ferramentas elas possuem esses raios, e esses raios eles devem ser considerados para o processo, né. Eles possuem muita importância no que diz respeito aí ao acabamento, condição de acabamento, justamente para que se venha atingir uma determinada rugosidade, mas é importante ficar atento com no processo de usinagem, como é que esse raio ele vai ter, como vai ser o comportamento desse raio da ferramenta durante a execução com base no projeto da peça, né? Então, se você não tiver cuidado com essa condição aqui, você vai ter uma sobreposição de material. E se for algum sistema de vedação, pode ser que ele não venha a vedar perfeitamente, ou se for algum sistema tipo guia, né, ele pode vir a ter algum deslocamento indevido, né? Isso vale tanto para os casos de deposição negativa como positiva também. Exemplo, usinagem para um torno CNC, né? É importante que tenha essa condição do raio da ferramenta para que ela venha compensar e fazer a execução, né, da incidência tanto da face como do diâmetro, fazendo com que a relação ela venha a ficar com 90 graus de deslocamento, né? Então é importante essa análise do raio da ferramenta para que se tenha uma condição útil aí na fabricação da peça, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!